Boa noite. Hoje a rede está retornando às suas lives sobre temas de suma importância. Hoje nós vamos tratar do tema violência sexual em consultório médico. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez duas super parceiras da rede, que já agradeço de antemão a gentileza, doutora Juliana Dias e doutora Kiri Holandi, de estarem aqui conosco hoje. E esse tema é um tema que, quando a gente fala de violência contra a mulher, os números assustam, e mesmo assim eles são subnotificados. E essa é uma violência que as mulheres também sofrem e que são muito mais subnotificados, né? E procurando dados estatísticos sobre esse tema, eu não consegui encontrar nenhum. Eu encontrei uma atriz, chama Nina Marchetti, em que ela teve coragem, ano passado, de denunciar um abuso que sofreu de um consultório, de um gastro, quando ela tinha 16 anos. E, através disso, ela criou uma campanha que se chama Onde Dói, buscando ajudar essas mulheres vítimas de violência sexual em consultórios médicos. Pesquisando sobre essa campanha, pude constatar que em várias especialidades, para não dizer todas, porque eu não tive acesso a todos esses relatos, existem esse tipo de violência. E eu gostaria agora de iniciar pedindo as considerações iniciais da doutora Juliana e depois da doutora Kíria sobre esse tema. Uma boa noite. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a Ellen mais uma vez, né, pelo convite. E é um tema eu acho que de extrema importância quando a gente vai abordar a questão da violência contra a mulher. Na verdade, a gente começou a conversar sobre isso, né, Ellen? Eu participo de um grupo de médicos, na verdade são médicos ginecologistas, pelo WhatsApp, e teve um relato de uma médica, aqui de Diamantina, de outro município, contando de uma experiência, de um relato de uma paciente que evidentemente sofreu, foi vítima de uma violência sexual pelo seu ginecologista, e nesse relato dentro do grupo haviam algumas opiniões divergentes sobre se deveriam ou não orientar essa paciente a fazer denúncia contra o profissional. E eu, sinceramente, fiquei muito assustada ainda por alguns profissionais questionarem se o fato deveria ou não ser denunciado. Então, o que a gente observa é que se dentro desse tema de violência sexual já né, você falou a questão de ter dados estatísticos, você não vai achar dados estatísticos. Se a gente já tem, se os casos já são subnotificados de violência, casos de violência dentro de consultórios médicos vão ser ainda mais subnotificados. Primeiro porque, muitas vezes, a paciente ela não tem nem noção que ela está sendo vítima de uma violência, né? Eu acho interessante, a doutora Kíria depois abordar, porque a violência sexual ou a violência por parte do profissional médico, não é necessário que haja uma conjunção carnal, que haja uma relação sexual ou um ato físico, né? A paciente, ela pode sofrer esse tipo de violência até na fala do profissional. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que a vítima ela nem se dá conta de que ela está sendo vítima. Ela sente um mal-estar, sente algo que talvez que ela não se sinta bem, uma situação um pouco constrangedora, mas ela ainda fica na dúvida se aquilo faz parte do dia a dia do médico, principalmente dentro do consultório de ginecologia, existe em qualquer outra área, mas geralmente no consultório, por exemplo, do ginecologista, a gente tem que fazer um exame, muitas vezes o exame é um pouco mais íntimo, a paciente ela vai estar numa situação mais vulnerável, mas é interessante, né, eu comecei a perceber a importância da gente estar falando sobre isso. Primeiro, para a gente estar alertando as pacientes, como é feito o exame ginecológico, o que é normal e o que não é normal, né, porque para nós que somos profissionais da saúde é muito natural, mas eu comecei a perceber que coisas que para a gente são absurdas, a paciente ainda questiona se aquilo é normal ou não. Então, acho que a gente deve estar falando sobre isso. E está mostrando também, eu acho que a presença da Kíria aqui é importante, para que a gente
fale, comunique mais uma vez que a gente não deve questionar se deve ser denunciado ou não. Não se deve questionar se a paciente está mentindo ou não, né? É complicado? Pode acontecer um caso desse? Pode, mas não cabe a nós, como profissionais de saúde, fazer com que essa vítima se torne novamente uma vítima questionando, porque muitas vezes ela pode chegar para nós, eu posso contar alguns casos que aconteceram comigo, a paciente muitas vezes nos procura exatamente para perguntar se o que ela passou, se era normal ou não. E se eu começo a questionar essa paciente e tentar mostrar que ela que estava errada, eu estou fazendo com que ela se torne vítima novamente. A gente sempre questiona e sempre está discutindo nesses casos de violência, né? Então, eu acho um tema, assim, de extrema importância, e que eu comecei a perceber que realmente a gente não fala muito sobre isso, e que o número de pessoas que sofrem esse tipo de agressão é um número muito grande. Boa noite a todos e a todas. Tema interessantíssimo, tema super relevante, porque já foi mencionado aqui por nós em lives anteriores sobre a questão da invisibilidade da violência sexual, né? Sobre toda a dificuldade que a pessoa tem para perceber que de fato foi vítima de uma violência, para denunciar essa violência. Quando a gente traz essa violência para dentro de um ambiente médico, nós temos aí outros dois elementos que nos colocam em situação de vulnerabilidade maior e que tornam essa violência ainda mais invisibilizada. Esses elementos são o seguinte: primeiro, você está dentro de uma área que não é uma área cuja técnica seja conhecida por todos. Então, muitas vezes, a pessoa naquele momento é levada a acreditar que o que o profissional praticou com o corpo dela era algo necessário ao exame ou ao procedimento que estava sendo realizado. Então, muitas vezes, a nossa própria ignorância mesmo em relação a questões técnicas faz com que a gente tenha essa dúvida: fui vítima de uma violência sexual ou não? A segunda questão é a questão da autoridade, né? A gente sabe que o médico, ele goza de uma autoridade profissional e uma autoridade perante a sociedade, perante as pessoas que ele atende. Em cidades menores, ele ainda tem um viés de superioridade, de supremacia. Então, isso também faz com que a pessoa se sinta diminuída no sentido de: isso de fato aconteceu, não sei se eu posso provar, eu vou questioná-lo, eu vou falar, né, sobre uma pessoa que muitas vezes é benquista pela sociedade, porque isso sempre acontece. Então, a gente tem a própria violência sexual, que já é invisibilizada, dentro de dois outros elementos que tornam essa situação ainda mais complicada de ser denunciada. Para isso, a gente precisa entender quais são os crimes que podem acontecer ali dentro, o que eu devo denunciar, o que eu não devo denunciar. Então, nós temos situações as seguintes. Por exemplo, uma menina menor de idade, quando vai, eu vou falar aqui inicialmente do médico ginecologista, porque eu e a doutora Juliana conversamos há pouco sobre isso, mas há muitas denúncias de situações que ocorreram em consultórios médicos de outras especialidades. Mas quando se trata de meninas menores de idade, normalmente elas não entram no consultório médico desacompanhadas, né? Pelo menos pelo que eu vejo, a regra é que ela esteja acompanhada de alguém. Quando se trata de uma pessoa maior de idade que entra desacompanhada, ao menos no consultório ginecológico, essa pessoa normalmente já esteve ali em algum outro momento ou já esteve em algum outro consultório ginecológico e sabe, ao menos, mais ou menos, o que é feito ali, como é um exame ginecológico, né? O que ocorre de anamnese, esse tipo de situação. Então, o que eu percebo é que todas as pessoas que falam sobre essa violência, inicialmente ficam incomodadas. Já haviam ido em consultórios médicos anteriormente, já tinham passado, talvez até por exames iguais, e tudo tinha ocorrido normalmente, mas agora algo me incomodou. Por exemplo, eu estava sob efeito de algum, eu não sei se o nome seria anestésico oral, o que seria, né?
para fazer algum procedimento ambulatorial mesmo, ou algum procedimento que faz dentro do consultório. E aí, quando eu consegui ter alguns momentos de maior consciência, eu percebi que aquele médico estava acariciando minhas partes íntimas, eu percebi que aquele médico estava acariciando meus seios, por exemplo. E a pessoa fica em dúvida sobre se aquilo ali de fato é um abuso ou não é. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para esse incômodo. Em todos os casos, eu percebi que a mulher inicialmente disse sentir um incômodo. E esse incômodo, ele é relevante. Você tem que prestar atenção nisso. Não é em todas as consultas médicas que você sente incômodo, porque em um único procedimento, em uma única situação, você sentiu um incômodo. Segundo, nesses momentos de consciência, agora falando da situação em que, porventura, a paciente estivesse inconsciente por efeito de algum medicamento. Nesses momentos de consciência, você percebeu essas carícias ou percebeu, agora até já falando daquele médico, né? Famoso, a gente tem hoje 2 séries no Globoplay interessantes que mostram isso. Uma é falando sobre aquele médico Roger, né? E quando você lê os relatos das vítimas, você vê que elas dizem isso em um momento de consciência, eu percebi ele em cima de mim. Ou seja, você não criou isso. Se você tem essa memória, isso não é fruto de um sonho, de uma criação inconsciente. Provavelmente isso de fato aconteceu. Então tem que ser levado em consideração. E aí a outra dúvida que a pessoa tem é, ok, mas eu lembro que ele acariciava minhas partes íntimas, mas eu não me recordo de relação sexual propriamente dita, né? Penetração vaginal, conjunção carnal. Isso não precisa acontecer para ser abuso. Primeiro que carícia em partes íntimas, principalmente numa pessoa em situação de vulnerabilidade, muitas vezes com pouca roupa ou nenhuma roupa, só com aquele avental, né, que você usa nesses procedimentos, isso já configura estupro consumado. Não precisa ter ocorrido conjunção carnal. Agora, se ele porventura utilizou o seu corpo para praticar algum ato libidinoso, não foi sexo, não foi carícias, mas, por exemplo, se masturbou encostando em você, isso acontece. Nesses 2 exemplos que eu estou dizendo aqui, o do Roger, por exemplo, isso aconteceu muito. A gente tem, no mínimo, o crime de importunação sexual, que é grave. No mínimo. Se não for estupro consumado. Então, não espere que aconteça uma situação de, não, se eu tiver certeza que ele praticou conjunção carnal comigo, eu vou denunciar. Ou não, eu não volto mais nesse médico. A sua atitude é importante não só para punir a conduta que ele praticou contra você, mas também para impedir que ele pratique novas condutas, porque você realmente acha que ele pratica esse ato só com você? Provavelmente ele pratica esse ato há anos, como em todos esses casos aí, só quando a situação foi exposta publicamente, e aí nós que trabalhamos com isso no âmbito penal, a gente pensa, não, temos uma vítima, aparecem 20, 30, 40, porque nunca vai ser uma só. Então, daí a sua responsabilidade em tomar providências em relação a isso. Não só por si própria, mas por outras pessoas que eventualmente também passaram por isso e muitas vezes ficam esperando esse primeiro passo. Quando alguém expõe, você diz, olha, eu também passei por isso, fulana passou, ciclana passou, e aí a situação chega, sim, num ponto de punição. E ninguém está imune. Ninguém vai ficar impune, seja por conotação social, seja por eventual autoridade que exerça, em função de cargo político, em função de cargo público, isso não vai acontecer. Nesses 2 exemplos, inclusive, né, tanto do Roger quanto do João de Deus, sabemos que o João de Deus não é um profissional da saúde, mas realizava cirurgias supostamente espirituais, né, então as pessoas o procuravam acreditando aí nesse dom placebo dele. Então, vejam, eu estou colocando ele aqui só para mostrar que você consegue derrubar um sujeito que era chamado de João de Deus. Você consegue derrubar um Roger que era conhecido e querido por personalidades e celebridades e conhecido no mundo todo. Mas a gente precisa desse primeiro passo.
né? Então, ter a consciência de que vivi sim uma situação de violação, isso é crime, isso tem que ser punido, e eu preciso tomar essa conduta de denunciar por mim e pelas outras que vieram e que virão. Vocês já falaram muitas coisas muito interessantes, mas eu queria fazer agora uma pergunta específica para a doutora Juliana, que eu vou resumir várias questões aqui, e depois eu tenho uma para a doutora Kira. Doutora Juliana, é necessário fazer exame físico com toque no corpo todo? É obrigatório o uso de luvas no exame vaginal? Ficar sozinha na consulta? Né? A doutora Kira também já falou disso, mas assim, ela precisa ficar sozinha ou ela, quando o médico pede, é preciso usar o dedo para o exame de toque vaginal? E em alguns exames ginecológicos, há toque no clítoris? Então, eu queria deixar essas perguntas aí para a doutora. Bom, eu vou te responder, Ellen. Eu queria só complementar algo que a Kira falou, que isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma imagem daquele pessoa sexual, muitas vezes de uma pessoa, né, que a parte da sociedade, um marginal, a gente faz uma ideia muito errada. E a grande maioria dos casos que a gente vivencia de crimes sexuais, e principalmente se a gente for pensar dentro de um consultório, porque é importante a gente ter isso, que aqui a gente vê quem vê cara não vê coração. Então, são pessoas que são extremamente benquistas na sociedade, pelos próprios familiares. Então, a gente vê isso, às vezes são médicos que a família já consulta durante anos. Então, a gente não consegue olhar para a pessoa, porque a pessoa tem um papel dentro da sociedade, uma imagem, né, que já foi construída, não quer dizer que ele não seja agressor. E como não existe essa questão da denúncia, né, depois eu vou comentar um caso que eu vi hoje de uma aluna contando de um profissional que estava assediando, tá, dentro do consultório onde ela estava fazendo estágio, e o medo, às vezes, que a vítima tem de denunciar e falando assim, mas como que eu vou provar? Então, o que a gente tem que entender é que a vítima não tem que se preocupar em como ela vai provar, né? Depois, é importante, eu acho que queria falar isso, eu, como profissional, aprendi isso já agora, muito convivendo com a rede e tudo, que a nossa função é de denunciar, a questão da investigação não é nossa. E muitas vezes a vítima tem medo dessa denúncia, porque ela tem medo de que, de repente, ela passe, eu vou falar um pouquinho desse caso, como se ela fosse a culpada, né? Então, a questão da denúncia, da investigação, não cabe à vítima, e não cabe também a alguma pessoa que esteja vendo, porque é muito comum, às vezes a secretária, às vezes alguém que trabalha, ter conhecimento da atitude desse médico. E muitas vezes as pessoas são coniventes com isso. Então, a gente não tem que ter esse medo, né? Essa parte investigativa não cabe a nós como profissionais. Bom, mas respondendo então um pouco do que você falou, isso é importante, porque a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o médico, ele está ali como uma pessoa para contribuir, para aliviar a dor ou para dar uma orientação, ele não é o dono da paciente. Eu não tenho o direito de impor nada a essa paciente. Eu tenho obrigação, isso é uma obrigação minha como profissional, de conversar com essa paciente, de explicar para essa paciente tudo o que ela precisa ser feito, e se ela não quiser, você, né, tem pacientes, às vezes, que orientam, olha, é importante você, por exemplo, fazer o exame, do exame preventivo. Não, doutor, eu não quero fazer. A minha função é orientar, é explicar o porquê que é importante, os riscos, os benefícios, mas de forma alguma eu posso forçar uma paciente a fazer um exame, por exemplo, que ela não esteja à vontade, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, você vai me lembrando, Ellen. Então, a primeira coisa, se eu fazer toque, tá? Depende, se eu vou num cardiologista, não é necessário que esse cardiologista faça um exame na minha mama, ou muito menos um exame ginecológico, tá? Eu vou falar um pouquinho do exame ginecológico, que geralmente é um exame que a paciente vai se despir, né? O que a gente orienta geralmente é muito constrangedor a paciente estar num consultório em que não tem um banheiro para ela poder trocar de roupa, que ela não tem uma camisola para ela sair, ainda que ela esteja sem a calcinha, sem o sutiã, que ela tenha uma vestimenta, né, que ela se sinta
um pouco menos constrangida. Essa paciente, ela não precisa ficar despida o tempo inteiro. Se eu estou examinando a mama, ela pode estar coberta, né, no seu genital. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, agora, por exemplo, um ginecologista, ele vai fazer um exame de mama, é importante fazer essa avaliação, mas eu tenho que conversar e explicar para essa paciente, eu tenho que pedir licença, olha, eu vou examinar sua mama, tudo bem? Então, se ela não se sentir à vontade, ela vai falar, não, não quero. E eu não posso obrigar essa paciente a fazer um exame, ainda que ele seja importante, se ela não quiser. Um exame ginecológico, então a gente tem que usar um aparelho que se chama espéculo, porque a gente vê, sem esse aparelho, a gente não consegue ver a região interna da vagina e o colo do útero. E são exames muito importantes da prática ginecológica. Mas muitas vezes a paciente está nervosa, às vezes é a primeira vez que ela vai no exame. Tem muitas pacientes que às vezes vão ter uma contração até involuntária. Se essa paciente tem alguma dificuldade, eu não posso fazer esse exame de uma forma agressiva, né? E uma coisa que é importante falar, a questão dessa exposição da paciente não é só física, é uma questão verbal, né? Ah, na hora de ter relação, você consegue, mas agora, na hora de fazer exame, você não deixa eu passar. Isso além de uma extrema falta de educação, isso não é ético, tá? Tem pacientes que podem ter dificuldades. O exame físico, a gente pode fazer um exame tocando o corpo inteiro da paciente de uma forma que ela não se sinta constrangida e nem agredida. Então, eu tenho que orientar, eu tenho que falar o que eu vou fazer, eu tenho que ter o consentimento dessa paciente, ela precisa entender o motivo pelo qual eu estou fazendo aquele toque, né? Eu preciso fazer um toque em todos os exames, nem todos os exames eu vou precisar fazer um toque vaginal, mas é um exame importante, mas eu tenho, mais uma vez, vou falar, eu tenho que ter a permissão dessa paciente, tá? Eu tive uma paciente, eu vou contar um caso, uma paciente de um município longe aqui de Diamantina, ela me pagou uma consulta, quando ela chegou, ela já tinha feito todo o check-up ginecológico. E aí eu perguntando, falei assim, mas já está tudo em dia, você já fez todos os exames, está tudo normal, por que você veio até aqui hoje? Aí ela me perguntou, falou, não, eu vim aqui só para você me responder uma pergunta. Eu queria saber se é normal o médico fazer uma massagem clitoriana. Aí eu não entendi, eu falei assim, não, mas não estou entendendo, por que você está me perguntando isso? Aí ela me disse que havia ido no ginecologista com uma queixa que é uma queixa extremamente comum dentro do consultório ginecológico, que ela tinha uma diminuição da libido, estava com desejo hipoativo, e que o médico falou com ela o seguinte, olha, eu vou ver se você sente, vou fazer uma experiência aqui com você, então eu vou ficar fazendo uma massagem clitoriana em você para ver se vai despertar um desejo, se você vai ter desejo, se você vai ter algum tipo de prazer. E eu, na hora que ela me falou isso, eu ainda perguntei, falei assim, mas será que ele não foi um toque vaginal? Porque às vezes a gente tem que fazer um toque vaginal. E a resposta dela, ela virou para mim e falou o seguinte, falou, doutora, eu tenho 3 filhos, eu sei o que é um toque vaginal. Então, assim, nesse momento, é perceptível, a paciente ela consegue. Isso que a Kíria falou é muito interessante, porque a paciente consegue perceber que alguma coisa está estranha. Isso está me incomodando. O que ele falou, eu não recebi muito bem. O jeito dele me examinar, eu não tô à vontade com ele. Então, isso é muito importante. Então, essa paciente é um médico, e até posteriormente falou, não é só um caso. Sempre, quando há uma investigação, quando você vai ver, existem outros casos, mas geralmente a pessoa continua impune, então ela acha que ela está acima da lei. Então, muitas vezes, depois, quando se investiga, a gente vê que a pessoa, ela age até de forma descancarada, mas ela acha que ela está tão acima da lei que ela não se preocupa com algumas questões. A questão do acompanhante é direito da paciente. Então, o médico, ele não pode negar a paciente, seja de menor, seja de maior, um acompanhante. Ela tem todo o direito. Se ela quiser que acompanhe no exame, isso é da paciente. Ela se sentir, eu não queria que ela ficasse, geralmente um consultório, por exemplo, ginecológico, você tem um espaço de uma sala, ele não precisa estar junto com o médico vendo o exame físico, mas ele pode estar dentro da sala em outro local, escutando, fazendo parte da consulta, isso é um direito dela. Tá? Não existe médico ficar tocando ou ficar fazendo massagem no clitóris. Ele pode, às vezes, se ela tiver uma queixa, se tiver uma lesão, um toque vaginal é uma coisa muito simples. Não tem que ter dor, não tem que ter incômodo, não tem que ser demorado, tá? Às vezes a paciente pode ter oportunidade, a gente vai ter um pouco mais de paciência,
Mas é necessário utilizar a utilização de luvas. Você não vai fazer um toque vaginal numa paciente sem luvas, tá? Você não vai passar um aparelho numa paciente que não esteja esterilizado, ou que não, que às vezes, geralmente, um aparelho que vai ser descartável. Então, essas situações, e isso a paciente tem direito de conversar com o médico antes da consulta. A paciente pode questionar, ela pode perguntar, ela tem o direito a saber tudo isso, todas essas dúvidas. Então, o que a gente tem que entender, e infelizmente isso às vezes acontece, não existe essa questão do médico ser superior a outro profissional de saúde ou ao paciente. Eu ali estou servindo o paciente. Eu tenho obrigação de fazer isso, tá? Eu não tenho, e o paciente pode questionar e pode perguntar e pode negar também o que ele quiser. Se eu tenho uma paciente que ela não quer fazer um exame de prevenção, por exemplo, eu vou orientá-la dos riscos que ela tem, mas ela tem o direito, e deve exercer esse direito, de saber qual profissional que ela deseja, e também de saber o que ela quer ou não que faça, que seja feito no corpo dela. Acho que a grande questão é conversar, sabe, Ellen? Quando a gente conversa com o paciente, quando a gente explica para o paciente, ele entende aquilo que é necessário e ele não se sente agredido, tá? Então, durante um exame, a gente pode estar mostrando, eu posso estar falando, olha, estou mostrando aqui em você, olha, eu preciso fazer um toque, tudo bem? Olha, né, eu faço, por exemplo, um exame ginecológico, a gente usa, por exemplo, um ultrassom endovaginal, é explicar para a paciente como é feito, a forma, se incomoda ou não, geralmente há um incômodo, mas não tem que ter dor. Se a paciente está queixando muita dor, a gente tem que, às vezes, ver o que está acontecendo. Então, eu acho que conversa, explicar, ouvir aquilo que o paciente está falando com a gente. E quando o médico ele já vai ter uma segunda intenção, se a paciente tiver, ela vai ter essa sensibilidade, eu concordo muito com isso, com o que Kira falou. Há um incômodo, há uma coisa assim, isso não está legal, isso não está muito correto, e eu acho importante da paciente conversar isso ou com uma amiga, ou com outro profissional, ou se for o caso, fazer uma denúncia. Porque se a gente não falar sobre isso, né, eu tenho certeza que vários colegas estão me vendo agora, estão me criticando, eu tenho certeza. Mas é importante falar sobre isso, porque se um médico tem uma postura dessa, ele não está sendo um profissional médico, né? Então, a gente tem que denunciar, sim, tá? Eu achei aqui uma pergunta interessante, Ellen, da Kevin, para a doutora Juliana. Eu vi aqui, aí? Eu ia só te fazer uma pergunta, depois eu ia perguntar para a doutora Juliana. Depois você pergunta para ela. É o seguinte, doutora, se eu for no consultório médico e eu sentir incômodo, intox, nas partes íntimas, ou algo forçado, né? Quais condutas, a senhora falou do estupro, mas quais condutas, além do estupro, são caracterizadas como crimes sexuais, né? Tá. Dentro de ambiente médico. E como que eu faço, doutora, assim, se eu me sentir incomodada? Olha, o fato de estar dentro de um ambiente médico, odontológico, de fisioterapia, o que seja, não muda nada a tipificação e a consumação dos delitos, tá? Então, nós temos primeiro, que é o que todo mundo conhece, mas as pessoas conhecem, mas não sabem os detalhes, né? E precisam saber. O primeiro é o crime de estupro, que se caracteriza quando alguém pratica com outra pessoa, mediante violência ou grave ameaça, qualquer ato libidinoso. Então, a violência e a grave ameaça são um pouco mais difíceis de ocorrer no consultório médico, mas podem ocorrer. Quero até mencionar, a doutora Juliana falou de um exemplo, e eu já trabalhei com um caso tipo esse também, que é o caso em que a pessoa, além de ser paciente, ela trabalha com o médico. Talvez seja estagiária, talvez seja secretária. E o fato dela trabalhar o coloca em uma situação de superioridade sobre ela, né? Ou seja, ele é meu chefe. E aí caracteriza um outro crime ainda, que é o crime de assédio sexual, que é quando o seu superior hierárquico quer praticar com você, ou te faz uma proposta libidinosa para poder te dar alguma vantagem ali dentro do trabalho. Olha, eu vou te manter aqui por mais um ano, se você ceder e tal. O assédio sexual. Agora, no caso que não é funcionária, como mencionamos, é paciente. O que nós temos?
O estupro, então. No caso do médico Roger, que eu mencionei, houve situações de estupro consumado, situação que ele tampava a boca da mulher, segurava os braços e praticava relação sexual com ela. Então, eu tinha aí um ato de violência. Lembrando que, para consumar o estupro, eu não preciso que haja conjunção carnal, penetração vaginal propriamente dita. Se tivesse pegado nas partes íntimas, já era estupro. Mas nesse meu exemplo, né, tampava a boca, segurava os braços, praticava relação sexual com ela, estupro claro. Agora, existe um outro crime que é até mais grave, que é o estupro de vulnerável, que também, infelizmente, é comum em consultórios médicos, quando há a realização desses procedimentos ou exames ambulatoriais que eu mencionei aqui. Então, por exemplo, a pessoa está sob efeito de algum medicamento que a deixe, não estou falando uma anestesia em bloco cirúrgico, estou falando sob efeito de algum medicamento oral mesmo que seja, que te deixa um pouco zonza. A gente tem a endoscopia, por exemplo, ou outros exames, e aí você fica um pouco grogue, né? As pessoas falam assim. Só que você está numa situação de vulnerabilidade tal que te impede de oferecer resistência. A gente toma esse medicamento e fica ali, você não vai conseguir segurar a mão de uma pessoa, você não vai conseguir levantar na prática de algum ato que te viole. Então, nesse caso, se a pessoa está sob efeito de algum medicamento que torne difícil ou impossível sua defesa, a gente teve situações também assim nesse caso do Roger, aí é mais grave, porque aí é estupro de vulnerável. Seja passou a mão em partes íntimas, seja praticou conjunção carnal, a pessoa estava sob efeito de medicamento que a deixou impossibilitada de oferecer resistência, estupro de vulnerável, tá? Gravíssimo. Agora, uma hipótese que a gente chama de inicial, que seria o crime mais simples, mas grave também, é o da importunação sexual. Que é esse que eu falei, ele não está acariciando partes íntimas, ele não está praticando relação sexual, mas ele está, por exemplo, se masturbando ali, valendo-se do corpo da mulher, seja vendo ou segurando ou encostando, a gente tem o crime de importunação sexual. Então, são 2 crimes graves. 3, né? Falei aqui também do estupro de vulnerável. Agora, em relação ao que a doutora Juliana falou anteriormente, eu falo sempre, mas sempre ainda é momento de dizer, a mulher, ela não vai chegar em uma delegacia ou chegar em um processo criminal e vai ter que provar o que aconteceu. Isso a gente vê muito em filme, mas isso acontece em ações cíveis, né? Se eu vou, por exemplo, pedir uma indenização para ela em função de alguma coisa, eu contrato um advogado, até cumprimento aqui nossas companheiras da advogada, a amiga doutora Daniela e doutora Rafaela. Então, contrato uma advogada, aí eu vou reunir provas para aquilo ali. Quando se trata de crimes no Brasil, a grande maioria dos crimes é o que nós chamamos de ação pública incondicionada. E todos os crimes sexuais são esse exemplo. Significa que eu independo de manifestação da vítima para tomar providências. E toda ação, eu estou falando aqui como sinônimo de processo, é de responsabilidade do Estado. Primeiro de responsabilidade da polícia, depois de responsabilidade do Ministério Público, quando já está na ação judicial. Então, veja, a vítima, ela vai à delegacia e ela conta o que ela viveu. A partir do que ela contar, quem vai produzir provas somos nós, tá? Não é ela que vai ter que dizer, olha, eu preciso provar isso, eu não filmei, ninguém filma, ninguém tem testemunha dessas coisas. Então, a primeira coisa que tem a maior validade pra gente é o seu relato, vítima. Você sentiu constrangimento, isso aconteceu com você? Nos procure. A gente vai te ouvir. Baseado no que você disser, eu vou buscar provas para aquela conduta. E tratando-se de um profissional que atende público todos os dias, que é o caso de médicos, né, que clinicam, tenha certeza que não aconteceu só com você. Acontece todos os dias e vem acontecendo há muito tempo. Então, a gente precisa de alguém para colocar o dedo nessa ferida. Tá? E aí, quando a doutora Juliana diz que tem certeza que tem muitos colegas que estão criticando-a nesse momento, eu também tenho certeza disso,
significa apenas que a gente milita juntas, né, numa luta, e que no dia que nós não tivermos mais nada para denunciar e colocar o dedo na ferida aqui, que eles tenham certeza que nós estaremos mais felizes que eles, porque aí significa que esses fatos não estão acontecendo mais. Mas enquanto eles estiverem acontecendo, é a nossa responsabilidade falar sobre isso, discutir isso e buscar punição para isso. Exatamente, doutora Kíria. Doutora Juliana, eu vou pôr aqui na tela a pergunta da Kevin e eu vou ler também. Eu acho que eu já até vi, e eu não sei como eu vou responder, viu? Doutora Juliana, eu particularmente não me sinto à vontade em ser examinada por um homem, porém na rede de saúde pública não temos a escolha. Nesse caso, quando marcada a consulta for um homem, como fazer para que seja mudado para uma médica? Bom, isso é muito complicado, né? Eu não sei se Kira vai recordar até casos de vítimas de violência sexual, às vezes, que não haviam, que havia só homens para poder examinar e que a gente, às vezes, tinha que correr atrás de um, né? Porque, às vezes, a vítima tinha acabado de ser molestada sexualmente por um homem e é outro homem para examinar. Infelizmente, na rede pública, a gente depende de contratado pelo serviço público. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é que, claro, se for um exame um pouco mais complicado, às vezes a gente vai ter que encaminhar para um especialista. Mas muitas vezes, muitos exames básicos, que, principalmente, por exemplo, do ginecologista, eles podem ser feitos, por exemplo, por enfermeiras. Eu ia perguntar isso. Então, pode ser feito. Outra questão, eu acho o seguinte, eu não estou querendo demonizar. O exame de prevenção de colo, doutora, ele pode ser feito no posto de saúde pela enfermeira, não pode? Pode ser feito, o que faz no posto de saúde, Kevin, a maioria é esse. É o exame que a gente faz todo ano, né? As mulheres fazem, que é o exame para prevenção do câncer de colo de útero. Ele pode ser feito pela enfermeira do posto de saúde, não precisa ser feito pelo médico. Uma outra questão é que, é claro, eu só deixar bem claro, eu não estou aqui demonizando todos os homens médicos, ginecologistas. A gente tem excelentes profissionais, extremamente éticos. Eu acho que a questão toda é dessa conversa, mas se existem pacientes, às vezes, que passaram por algumas situações que não se sentem bem, é importante, é claro que não dá para a gente fazer isso com toda a população, mas eu vou dar um exemplo de uma cidade em que eu atendo, tá? Eu atendo junto com os residentes, que são médicos também, e muitas vezes, algumas pacientes, ou até o próprio secretário de saúde, eu vou dar um exemplo, ele já chegou e me pediu, falou, Juliana, eu queria que você atendesse essa paciente, é uma senhora mais idosa, ela não gosta, nunca fez o preventivo, eu queria que você conversasse, porque ela fica muito constrangida de ser atendida por um homem. Então, em alguns casos, isso é complicado de falar para toda a população, mas em alguns casos, você conversando com o enfermeiro, conversando com o gestor de saúde, uma vítima, por exemplo, acabou de ser molestada, às vezes ela não vai se sentir bem de ser atendida por um homem. E lembrar também, gente, que existem mulheres também que são extremamente grosseiras na hora do exame. Então, assim, que não atendem de uma forma ética, que falam coisas ou que agem de uma forma, às vezes, de uma forma bem, que não deveria ser feito. Então, aqui a questão a gente precisa entender, eu acho que o profissional de saúde e o paciente tem que entender, às vezes eu vejo o paciente falando, às vezes outros médicos, como se fosse, assim, um privilégio eu ter um médico que me tratou bem. Isso não é privilégio, isso é obrigação, tá? Então, é muito essa cultura, como se o médico estivesse acima, né, acima de todos, nossa, ele é um médico e ainda me tratou bem. Isso é obrigação, isso deve ser feito com todos, isso é questão, é a mesma coisa se eu for em qualquer outro profissional. Se eu chegar numa loja para eu ser atendida, ou se eu chego com um engenheiro, com um advogado, seja lá o que for, é uma relação de educação, é uma relação humana, e geralmente o médico, ele vai estar numa situação que muitas vezes a paciente está num momento de fragilidade, que ela vai precisar ser ouvida, que ela vai precisar ser amparada, então, a gente precisa entender isso. Então, essa situação, acho que uma boa conversa é explicar, e muitas vezes é entender também o porquê, por que eu não estou me sentindo bem de ser atendida por um profissional. Eu tive alguma experiência ruim com um profissional homem, eu me senti, de certa forma, agredida, o que aconteceu? Então, a gente tem que pensar que existem profissionais bons e ruins,
em todos os lugares. É raro, pode haver uma agressão de uma mulher, é mais raro, é bem mais raro, mas é conversar. E o exame psicológico de rotina, ele pode sim ser feito pela enfermeira, geralmente se a enfermeira faz o exame, se ela acha que tem alguma alteração, se ela está preocupada, ela vai encaminhar. Mas aquela coleta que a gente faz, por exemplo, que é a coleta de prevenção, ou a solicitação da mamografia, ela pode e deve ser feita pela enfermeira do posto sem problema nenhum. Doutora Kíria, tem uma pergunta da Andressa aqui para a senhora. Como fazer quando se percebe que o médico faz um toque ou procedimento que causou constrangimento? E é somente o médico e a paciente. Há como denunciar assim mesmo? Boa noite, Andresa. Quero dizer que nós estamos juntas, mesmo em cidades diferentes, viu? Respondendo ao seu comentário aí. Então, veja, não só é possível, como é necessário que denuncie. Como eu mencionei aqui, no início nós sempre temos um constrangimento. Eu, às vezes, fico até impressionada assim, com diversos casos, principalmente casos em que há várias vítimas. Casos em que muitas vezes a pessoa se vale, né, de um espaço de poder, se vale de uma profissão, por exemplo, lida com crianças em escola ou em esportes, ou nesse caso, médico lida com várias pessoas o tempo todo. O que sempre me impressiona, como eu mencionei, é que isso não é uma única vez. Então, se ele praticou isso com você e causou um desconforto, e como eu mencionei aqui no início, o desconforto, o constrangimento, é a primeira coisa que nos faz perceber que há algo errado. E a gente não pode, não deve minimizar isso, porque a gente costuma pensar, não, é uma coisa minha, não aconteceu nada, é bobagem. Não é, nunca é. E quando acontece a primeira denúncia, como eu disse, sempre surgem novas denúncias e novas vítimas, e a gente consegue, a partir daí, obter provas. Então, você sentiu um desconforto. Olha, achei que ele tocou além do que devia. O exame comum é realizado dessa forma, ele realizou de outra forma. Conversávamos aqui antes de entrar no ar sobre isso. Eu, Ellen e doutora Juliana, né, inclusive falando sobre relatos de que acariciou clítoris, fez isso ou aquilo, fez comentários de cunho sexual. O simples ato de tecer esses comentários, seja sobre o formato do corpo, seja de cunho sexual, já nos leva a perceber que a análise que está sendo feita ali não é a análise médica necessária. Já é uma análise diferente disso. Então, você denuncia. Para o seu caso, vamos buscar todas as provas e vamos buscar todos os meios de denunciar. Mas talvez no seu caso a gente não consiga. Mas aí vai surgir outro e outro e outro a partir do seu. E como eu disse, com cada pessoa pratica uma conduta diferente. Até pela possibilidade. Uma estava anestesiada, a outra não estava. A que estava anestesiada, eu consegui chegar um pouco mais longe. E aí a gente vai juntando esses casos. Então, sentiu um desconforto, entendeu que foi violada, deve sim comparecer na delegacia de mulheres, registrar uma ocorrência, né, e prestar depoimento sobre isso. Nós vamos buscar as provas e vamos também buscar outras pessoas que porventura tenham passado por isso, porque nunca é uma única vez. Doutoras, como foi dito no início da live e foi frisado também por vocês, isso é uma coisa que acontece em todas as especialidades médicas. Ela não é restrita a uma ou outra especialidade, né? Existem relatos de cardiologista, de gastro, de ginecologista, enfim, de uma série de especialidades. Mas o importante é essas mulheres entenderem que elas não estão sozinhas. É muito difícil dar esse primeiro passo até a delegacia. Hoje mesmo eu comentei em uma conversa com a doutora Kíria isso, né? É muito difícil esse primeiro passo até a delegacia. Mas ele é muito importante, porque como a própria doutora Kíria falou, e a doutora Juliana também, não é um fato isolado, né? Aparecem outras vítimas, né? Então, assim, é muito importante isso. É muito importante ter uma rede de apoio, né, para também estar enfrentando, porque é uma violência que essa mulher sofre,
Então, é importante ela ter essa rede de apoio. Aqui, na nossa região, falo região, tá? Não falo Diamantina, mas falo regionalmente. Vocês têm notícias de muitos casos? Ou eles são mais isolados? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido. Muitos não. O que não significa que eles não estão acontecendo, né? Não, em Diamantina, assim, em relação à delegacia de mulheres, já tive 1, 2 no máximo, mas a gente já teve, por exemplo, médico preso na região aqui ainda de Turmalina, Capelinha, tivemos também na região de Araçuaí, mas até chegar a esse momento, há várias vítimas envolvidas. É por isso que essa live, as palestras que a gente faz, o nosso trabalho tem sempre esse objetivo de informar. É para mostrar justamente você que passou por isso, saiba que você passou hoje, outra passou ontem, outra vai passar amanhã. Então, vamos dar o primeiro passo de denunciar. Mas até o fato de nós não termos muitas denúncias aqui, já significa que há uma invisibilidade. Exatamente. Que as pessoas têm medo. Porque o que eu escuto são comentários, né? Fulano é constrangedor, ciclano faz isso. Já ouviu falar sobre isso? Sobre comentários, infelizmente. Não é possível tomar providência. Mas a gente sabe que eles não surgem do nada. Então, algo está acontecendo. E aí a gente precisa que alguém se identifique, dê o primeiro passo para que a gente possa impedir que essas condutas continuem acontecendo. Eu também já tive alguns relatos de pacientes me contando, mas eu acho que a maioria das vezes a paciente ela nem chega a acreditar que ela foi vítima, sinceramente. Quando a gente vê, por exemplo, alguns relatos depois, porque depois que acontece, que várias mulheres, né, igual a gente viu o caso lá do João de Deus, que já acontece, e aí a gente vai ver que age da mesma forma, repetidamente, mas são coisas absurdas, são coisas assim, que a paciente ela tá tão fragilizada e ela tem tanto uma identidade como se aquela pessoa realmente estivesse ali para defendê-la e para protegê-la, que ela mesma não acredita que aquilo foi uma forma de violência, né? Não existe um médico se masturbar na frente de uma paciente. Não existe um médico acariciar uma paciente de costas para ela, tocando no corpo dela. Ele não tem que encostar o corpo dele na paciente, em especialidade nenhuma. Mas a gente ouve relatos disso e muitas vezes a paciente não questiona se isso é certo ou se é errado. Então, eu acredito, assim, na verdade, quando a gente está falando hoje especificamente do consultório médico, né? E eu estendo um pouquinho para a área de saúde, mas como tem essa questão da autoridade, da hierarquia, né, do médico, isso a gente vê acontecendo mais dentro de um consultório médico. Mas, na verdade, hoje, a visão que eu tenho, a violência sexual ela existe em todos os lugares, e o tempo inteiro. Então, assim, acontece dentro de um consultório, sim, e se a gente concorda isso com Kira, o fato de não ter muitos casos relatados não quer dizer que ela não exista, porque ela existe o tempo inteiro em todos os lugares, né? Eu vejo como mudou essa questão quando surgiu a rede, esse fluxo, né, tem tantos anos em que a gente já vem debatendo o tema, e como começaram a aparecer muito mais casos do que antes. Não é que eles existem, não existiam. Então, é porque se fala mais sobre o assunto. As pacientes conseguem, eu tenho certeza, se a gente começar a falar sobre isso, várias denúncias vão começar a aparecer, porque as pacientes vão começar elas vão começar a ser educadas no sentido de saber o seguinte, olha, isso é certo, isso é errado. Olha, eu tenho aonde recorrer. O fato dele ser um médico fulano de tal não dá a ele o direito de me tocar de forma, de agir dessa forma. Então, é importante se falar sobre isso. O fato a gente não tem, como você disse, a gente não vai ter estatística a respeito disso, porque isso se a gente já tem uma violência que é visível e é realmente dentro né, dentro da área de saúde, muito mais. Então, a gente pode ter certeza que isso acontece, é muito mais prevalente do que, na verdade, a gente acredita ser, o que a gente tem essa informação.
E na verdade, quando a gente diz, né, da violência praticada dentro do consultório médico, e a gente se refere aqui muito a homens médicos, isso se dá não porque pensemos que só eles praticam condutas criminosas, mas até por uma questão de estatística e por uma questão cultural. A primeira é a seguinte: mais de 95% dos casos de violência sexual são contra mulheres. Homens também são vítimas de violência sexual? São, mas numa proporção infinitamente menor. E na maioria das vezes também com crianças, né? Meninos, não adultos. Agora, mulheres adultas continuam sendo vítimas de violência sexual. Então, quando a gente fala sobre isso, nos referindo especialmente aos homens, a gente o faz baseado em estatísticas. E a outra situação também, que é a questão cultural, de a cultura machista dispor que o corpo da mulher é público. O corpo da mulher é público para comentários, né? Nenhum homem passa em frente a uma construção e alguém diz: tá gordo, tá magro, tá gostoso, tira a blusa, veste a calça, certo? Então, as pessoas têm, ainda que alguns bem consciente, outros de modo inconsciente, a ideia de que o corpo da mulher é público, né? Ele é público para criticar, ele é público para dizer como deve se vestir, como não deve se vestir. Se ele está num modelo que pode usar tal roupa, pode ir em tal local ou não. Então, a cultura machista, ela impõe essa publicização dos nossos corpos. E aí, quando você vai em consultório médico, você está mais vulnerável. Como eu disse, não que isso não aconteça em outras profissões. Não é possível um advogado praticar violência sexual? Claro que é. É possível ao ser humano praticar uma violência sexual. Mas a questão é que o contato médico, ele dá maiores possibilidades de que isso aconteça. Por quê? Porque muitas vezes precisa tirar roupa, como eu disse, pela falta de conhecimento técnico, de que vou tocar aqui, não vou tocar ali, quer dizer, eu tô no neurologista, vou fazer uma anamnese geral, vou tocar mamas. A gente não sabe se isso tá dentro do que ele deve fazer tecnicamente ou não, como a doutora Juliana falou, mas especialmente pela exposição do próprio corpo. Né? Você está à mercê de um profissional, de um técnico a quem você atribui uma competência de definir sobre a sua saúde ali de âmbito geral ou especial, e para isso você permite que ele toque o seu corpo. Só que a gente precisa entender os limites disso, que são vários. E do mesmo modo que o nosso corpo não é público quando estamos em público, como eu disse aqui, né, das críticas e etc., menos ainda ele é público quando estamos dentro de um consultório fechado de um profissional médico. E nós sabemos quais são esses limites. O primeiro ponto que eu quis chamar a atenção aqui foi esse. Talvez a gente não tenha o conhecimento técnico, talvez a gente não tenha o conhecimento jurídico, mas a gente tem o conhecimento dos limites. Porque nós somos as primeiras a perceber o constrangimento, né? E a situação que para a gente se torna vergonhosa ali naquele momento. Eu acho que a questão do consultório médico, ela tem em todas as profissões, igual a doutora Kíria falou. Mas muitas vezes a mulher já está indo muito fragilizada para aquele consultório, porque ela está com dor, ela não está bem. Então, ela já está em uma situação de fragilidade por isso, né? Então, aí acontece, como a doutora Kíria falou, ela vai fazer um procedimento em que ela é anestesiada e ela não consegue reagir, então é uma série de acúmulos. Mas lembrando que nós sofremos violência em todos os lugares, não apenas no consultório médico, não apenas dentro de casa, enfim, em todos os lugares nós sofremos violência, né? E essas mulheres precisam entender que elas não estão sozinhas, né? Existe essa rede de apoio hoje que elas podem procurar. Nós temos a doutora Juliana, é a nossa referência em atendimento humanizado aqui da região, doutora Kíria também é uma referência em atendimento humanizado, a Kevlin comentou aqui, mas é verdade, você chega na delegacia da mulher, o ambiente já é mais acolhedor, né? Mesmo sendo o ambiente da polícia, ele é mais acolhedor do que um plantão policial normal, vamos colocar assim.
Eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Está aberta a fala para vocês. A Andresa mencionou ali, eu vou pegar isso de gancho para fazer as considerações finais, que a nossa sociedade se fundou sobre abuso e violência sexual, o que é uma verdade, né? Sabemos que a ideia de uma igualdade racial que nunca existiu, ela se funda nos estupros praticados contra escravas e depois contra negras libertas sem qualquer condição social. Então, ou seja, nós fomos criados e estruturados a partir de uma violência sexual que era naturalizada e formalizada juridicamente, porque isso era possível. E nós temos, até pouco tempo atrás ainda, eu vou colocar aí menos de 50 anos, de que a gente ainda tinha a obrigatoriedade do dever matrimonial, o que dava carta branca para maridos praticarem estupro marital sem qualquer punição. Então, nós fomos fundadas, infelizmente, criadas, estruturadas, em uma sociedade que quer nos dizer que isso é comum, que quer nos dizer que o nosso corpo é sim público, que cada um pode dizer e fazer com ele o que quiser, e mais ainda, se essa pessoa tiver uma autoridade e um poder, seja profissional, seja social, seja econômico. O que a gente quer mostrar aqui, enquanto união de mulheres, enquanto rede de mulheres estruturada, é que, felizmente, hoje nós temos bases, ao menos jurídicas, e de informação, né, até com as redes sociais, etc., para não deixar que isso aconteça. A gente só precisa que você denuncie, e o resto a gente consegue resolver, a gente consegue, né, reunir provas, mas principalmente te dar todo o apoio para superar essa conduta. Então, não se intimide. Não se intimide por autoridade de quem praticou. Ouça aí até o seu subconsciente quando você sente que houve um desconforto, que houve uma conduta desnecessária, uma manipulação desnecessária numa consulta médica. A delegacia está à disposição de todas. Muito obrigada. Bom, que ele estava falando, eu fiquei pensando, na época em que eu era aluna de medicina, dentro da faculdade de medicina, as coisas realmente estão mudando. E eu acho que o que está mudando é essa oportunidade que a gente tem hoje, primeiro de a gente entender que essas coisas não são naturais, não são normais, elas não irão mudar se a gente não fizer a nossa parte, que é de denúncia. E muitas vezes eu lido, porque assim, eu fico perplexa de ver um profissional da área de saúde ainda se questionando se isso deve ou não ser denunciado, né? A gente vê, eu lido, né, sou professora, lido com alunos, escuto coisas que eu falo, gente, isso é assédio, que seja sexual, que seja moral, e as pessoas têm muito medo ainda. Então, eu queria também dizer que a gente não, né, falo aqui como médica, né, eu brinco que eu sou médica, eu posso falar mal de médico, né, a gente não está acima de ninguém, é nossa função, é nossa obrigação atender o ser humano com respeito, com dignidade, tá? Então, o paciente, ele tem esse direito. E a gente precisa aprender que a gente não vai resolver porque essas coisas continuam acontecendo, mas a gente pode diminuir, a gente pode fazer a diferença. Eu acho que, né, eu vi a fala ali, né, eu queria uma Kira em cada cidade, eu também queria, eu acho que em cada bairro de cada cidade, porque a gente precisa falar nisso o tempo inteiro, a gente precisa lutar contra isso, porque a realidade do que eu vejo, eu penso assim, que em cada família eu conheço um caso que tenha de violência sexual. Então, a gente tem que debater, a gente tem que denunciar. Mais uma vez, né, estou à disposição, eu acho que a gente a gente tem que deixar isso aberto para as dúvidas. Vocês têm um lugar onde vocês podem estar buscando um amparo, até dúvida, eu estou com dúvida se aconteceu ou se não aconteceu, se é normal ou não, mas não deixar que isso se torne uma coisa usual. Fico lembrando, dentro da faculdade, ou como aluna, eu sofri assédio, e eu não tinha essa noção. Hoje, conversando, eu fico lembrando de algumas atitudes, algumas situações, né, eu falo, meu Deus, por que eu não tenho a minha cabeça de hoje naquela época? Porque eu nem tinha noção do que estava acontecendo.
E essas coisas continuam acontecendo ainda hoje. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade diferente, eu acho que se fala muito mais abertamente, eu acho que se criou uma rede, né, que há bem pouco atrás, eu não estou tão velha assim, que é o que eu era da época de aluna, mas hoje as coisas estão muito diferentes. E hoje a gente consegue ter essa informação e consegue também ter um respaldo, como a Kira falou, a gente não está sozinha, né? A gente sempre fala isso, a gente está junto, a gente realmente não está sozinha. Então, quando acontecer qualquer coisa, eu tenho que pensar o seguinte: olha, aconteceu comigo, eu não preciso, eu não tenho culpa disso. É interessante quando a gente ouve, às vezes, a mulher falando dentro do consultório, a primeira questão é a culpa que ela sentiu, o que que eu fiz, o que que eu permiti, para ele ter, e aí ele teve essa liberdade porque eu dei essa liberdade para ele, não existe isso. Então, da gente realmente estar unida, da gente formar essa rede, né, todo mundo junto, estar se falando sobre o assunto, da gente não estar constrangido, independente de quem seja, né, para a gente poder mudar essa realidade tão triste que a gente vivencia, né? Se a gente já tem essas bases no nosso país realmente que foram em cima disso, mas a gente tem a oportunidade de estar mudando isso. Eu coloco as nossas redes sociais à disposição das doutoras para fazermos uma série de posts e informações sobre esse tema. Coloco também as redes sociais, os canais de comunicação da Rede de Mulheres à disposição de todas as mulheres e denunciem, né? Vocês não estão sozinhas. É muito difícil o primeiro passo até a delegacia, mas ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, isso faz toda a diferença. Mais uma vez, eu agradeço a gentileza das nossas convidadas aqui hoje, doutora Juliana, doutora Kíria, a presença de todo mundo que acompanhou a live aqui, e dizer que essa live daqui a pouco vai estar também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e uma boa noite. E não se calem, denunciem. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite.